Brasília nesse momento, indo para a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Acredito que alguns membros também do fórum acabaram não estando presencialmente porque estão participando da conferência. Um espaço muito importante que foi retomado, né, nesse governo deste ano e que ganha, né, aí uma dimensão da importância sobre o direito humano à alimentação adequada e sobre a garantia da segurança e soberania alimentar e nutricional, né? Temas que são sempre muito importantes nesse fórum. Eu falo com muita tranquilidade e trago aqui boas-vindas e faço essa saudação com muita tranquilidade nesse espaço do fórum, porque é um espaço que eu realmente acredito na importância e também na eficiência dele, né? Um fórum que já conseguiu fazer alguns debates fundamentais sobre tributação aos órgãos de Estado, sobre o combate ou o controle do uso de agrotóxicos e transgênicos, né? É um fórum também que tem um poder enorme pela relação íntima que tem com a academia e com a ciência, né? Tendo em vista aí grandes nomes que são fundamentais para esse fórum, como a professora doutora Sônia Hess, e vários outros professores e professoras, né? E cientistas, né? Que sempre subsidiam este fórum e o Fórum Nacional de informações fundamentais para a gente avançar, né? Enquanto mandato, eu quero também deixar à disposição a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, do qual eu estou presidindo, e a Isabelle secretariando essa comissão. A gente pode fazer importantes debates e discussões em prol, né, da transição agroecológica, em prol da promoção da agroecologia. A gente precisa avançar sobre recursos, instrumentos de subsídio e tributários para ampliação da agroecologia. A gente precisa fortalecer os equipamentos públicos, né, de pesquisa e extensão, como a EPAGRE, os órgãos como a CIDAS, como o Laboratório Central, o LACEN, do Estado de Santa Catarina. A gente precisa garantir orçamento para isso, e por isso o mandato, em conjunto com os outros mandatos da LESC, que tem essa pauta, precisam também estar aqui muito bem desenvolvidos e articulados com a realização do fórum, né? É isso, gente, né? Um forte abraço. Eu lamento não poder estar aí presencialmente, mas é por uma boa razão, né? E desejo aí uma ótima atividade e a gente pode avançar em alguns temas conjuntamente. Quero saudar novamente a doutora Gracia Malheiro, e saudar a todos. Bom trabalho. Obrigada, deputado Marquito, que tem uma vasta contribuição no fórum, sempre muito presente, e hoje estamos aqui na ALESC. Gostaria de agradecer a doutora Gracia, estava virtualmente, justificar a sua ausência, né? A doutora Gracia tem uma série de interrogatórios no dia de hoje e acompanhará, à medida do possível, virtualmente. Bom, e dando início, então, essa é a 5ª reunião plenária, né, nossa última do ano. A nossa reunião, então, ela está sendo gravada, né, e também ao vivo no canal do YouTube da LESC. A nossa lista de presença ela vai passar para que a gente possa contabilizar, né? Saúdo os representantes das entidades que estão aqui presentes também e os que estão virtualmente. E passaremos às atividades. Mário, poderia colocar a programação para a gente, por favor? Doutora Gracia, está online? Assim que ela aparecer, a gente retoma. Enquanto a programação é apresentada, eu gostaria de fazer a composição da mesa e chamar a senhora Célia Regina de Mato, presidente da SIDASC, que hoje nos acompanha. Eu peço que o Matheus também, Matheus, você que vai ter um momento de fala, pode acompanhá-la. Chamo também os coordenadores das comissões presentes, Giza, Geraldo.
doutora Sônia, quer compor conosco? Não? Bom, a programação do dia de hoje, então, para a plenária, nós temos agora a abertura e os informes, inclusive com os informes da reunião do Fórum Nacional, que aconteceu há mais ou menos uns 15 dias atrás. Teremos, nesse primeiro bloco, a participação, né, e os relatos das comissões e, provavelmente, um encaminhamento, né, com relação à manifestação contra o PL do veneno. Após as 15 horas, temos um intervalinho para que a gente possa tomar um café, comer um pedacinho de bolo aqui no hall. E depois retomamos, então, com a palestra da professora Sônia, com a palestra do Matheus e também o fórum como uma ferramenta, estabelecendo um canal de denúncia da questão da pulverização. Nós recebemos, então, daremos também esse conhecimento. De início, então, eu passo a palavra à senhora Celes para a sua fala de abertura. Muito obrigada por comparecer. Boa tarde a todos, presentes e online. A SIDASC considera essa pauta muito importante, porque entendemos e procuramos viver dessa forma dentro do conceito de saúde única, onde não é possível ser saudável sozinho e nem doente sozinho, né? No final, quando a cadeia adoece, quando um ente da cadeia adoece, o vegetal, o ambiente, o animal, isso acaba no ser humano. E todas as práticas que puderem favorecer a saúde, elas devem ser estudadas, desenvolvidas e fomentadas. Então, eu trago aqui 2 profissionais da área, muito conhecedores do tema. A SIDASC trabalha no controle de resíduos e agrotóxicos nos alimentos, mas faz muito mais do que fiscalizar, né? A SIDASC ela procura atuar naquilo que a gente entende que favorece a solução, que é a educação, né? A educação para as práticas legais e as melhores práticas científicas, e ajudando o produtor rural, ajudando a cientificar os responsáveis da qualidade dos alimentos, da merenda escolar, inclusive, e também orientando os produtores no interior, né? Na prática mais simples, uma aplicação correta, de um bico dosador adequado, já que, né, a prática ela existe, não podemos fazer de conta que não existe o uso, né? Mas que seja o uso o mais racional possível dentro do que é aceitável, né, dos agrotóxicos. E também nós temos uma preocupação com outras substâncias que também possam fazer parte da cadeia da saúde única, como resíduos de medicamentos da área animal e outros insumos. Então, nós somos muito aderentes a essa causa, nós somos população, antes de sermos gestores de uma empresa pública, nós somos população que tem família, que vive nesse ecossistema que é de todos nós, e queremos encontrar bons caminhos, os melhores caminhos para a saúde de todos nós. A SIDASC está à disposição da produção de alimentos seguros, saudáveis e legais. Muito obrigada, Celes. A SIDASC sempre foi muito atuante junto ao Fórum e estabelece esse canal de diálogo muito importante, né? O Fórum também, a SIDASC também é uma pauta do Fórum, né? Na sua organização, nas suas necessidades, então o Fórum também está à disposição. Agradeço muito a sua participação hoje. Bom, passamos para as nossas plenárias corriqueiras, né? Precisamos falar sobre os informes. E o primeiro informe... Mário, por favor, a Carta do Rio de Janeiro. O primeiro informe é com relação à nossa participação no Fórum Nacional.
A plenária do Fórum Nacional ocorreu junto ao CBA, né, na cidade do Rio de Janeiro. No CBA tinha um local onde ocorreu uma oficina com relação à pulverização aérea, com participações, e, posteriormente, a reunião do Fórum Nacional ocorreu na Fiocruz, e depois dos relatos, né, de cada fórum estadual, foi feita a composição de uma carta, que é a Carta do Rio de Janeiro. Essa carta está disponível, então, para não ter muita delonga, eu faço apenas a leitura do que foi tratado, né, um resumo ali na conclusão. Então, diante do exposto, o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos e os fóruns estaduais, abaixo nominados, vêm tornar público a manifestação sintética de tópicos que clamam por ação emergencial, sob pena de agravamento do quadro de riscos ambientais e humano, que representam retrocesso civilizatório e socioambiental, bem como vem repudiar o avanço da tramitação do PL 1459 de 2022, com caráter de urgência e votação em plenário. A reunião do Fórum Nacional ocorreu no meandros, né, quando o Senado ainda estava deliberando com relação ao PL do veneno, e, posteriormente, então, foi feita uma manifestação contrária a esse projeto de lei, bem como o pedido que tinha acabado de ocorrer de tramitação de urgência no plenário. Bom, de modo bem breve, nós tivemos também algumas respostas de ofícios. Ofício encaminhado com relação ao trigo transgênico, tivemos a resposta da Anvisa e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mário, são as imagens, tá? Se quiserem, podem ficar à vontade. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada, Mário. Então, esse foi um ofício com relação... Nós encaminhamos, né, o ofício ao Ministério, e eles responderam com relação à suspensão e liberação comercial do trigo. Considerando, então, eles encaminharam à Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, informando que a demanda foi enviada para o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, tendo em vista que é lá que se insere a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e o ofício da Anvisa, com relação ao mesmo teor, a suspensão da liberação comercial do trigo. Pode ser o próximo, Mário, por favor. Então, em resumo, a Anvisa vem informar, por meio do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos e Alimentos, o PARA, que realiza desde 2022 o monitoramento dos resíduos de glufosinato de amônio nos alimentos, incluindo o trigo, e isso permitirá, então, identificar se as mudanças nas práticas agrícolas podem resultar em alterações nos níveis dos resíduos. Conforme resultado do monitoramento, não foi encontrado nenhuma amostra de farinha de trigo com detecções de resíduos de glufosinato de amônio acima do limite máximo de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, estabelecido para cada cultura. Sendo assim, ele apresenta nesse momento e fica à disposição para informações. Diante dessas duas respostas, eu abro para considerações, quem entender necessário, manifestações com relação... coordenação pode fazer manifestação aqui, mas como a gente está fazendo a transmissão para o YouTube, eu peço que as considerações sejam feitas ali no microfone e no púlpito. Professora Sônia? Não, eu fico muito preocupada com isso, porque esse trigo transgênico, ele
vem casado com glufosinato de amônio, né? E essa porcaria está proibida na União Europeia desde 2009. E o fato, eles disseram que não tem nenhuma amostra acima do limite. Só que os nossos limites são absurdamente altos. Então, vocês imaginem tudo que tem trigo vindo com resíduo de glufosinato, porque esse casamento ele é indissolúvel, não tem divórcio, entendeu? Esse trigo transgênico ele é casado com glufosinato. Então, é mais uma tragédia que a gente vai... Daqui a pouco eu vou falar na minha palestra sobre isso, a tragédia do câncer, a tragédia das crianças doentes, é uma tragédia. E aí esses limites que eles falam, não, fiquem tranquilos, porque não está acima do limite. Eu tive acesso às análises de alimentos de Santa Catarina, e eu sei o quanto que é sério isso. O pãozinho, macarrão, tudo que tem trigo, gente, preparem-se, porque tudo vai ter glufosinato. E o Brasil está nessa condição de lixeira do mundo, que essa porcaria do glufosinato vem para cá, por quê? Porque a gente é lixeira, porque lá na União Europeia não entra de jeito nenhum essa porcaria desde 2009. É essa condição de ser humilhado, um país deitado eternamente em berço esplêndido. A gente tem que levantar desse berço esplêndido, porque a gente está dormindo há muito tempo. A gente tem que parar de ser lixeira. Essa condição de ser lixeira não cabe mais. Então, essa porcaria desse trigo transgênico nunca poderia ter sido aprovada porque ele vem junto com glufosinato. Só vai piorar. E a nossa condição de humilhação vai piorar. E a nossa condição de saúde vai piorar. É muito lamentável isso, gente. Muito lamentável. Obrigada, professora Sônia. Professor Nodari? Se eu ouvi direito a resposta do Ministério da Saúde ou da Anvisa, diz que é lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Mas eles têm um representante lá, né? Então, eu acho que, gentilmente, a gente devia dizer assim, não, mas qual é a posição do órgão e como que se comportou o representante do órgão lá na CTN-Bio? A opinião da CTN-Bio a gente já tem, nós não precisamos pedir para eles. É porque aquela desculpa esfarrapada do cara que é pego lá por corrupção, ele diz tudo vai ser esclarecido. Ora, nós não precisamos desse tipo de resposta. A CTN-Bio nós já temos. Então, ou essas pessoas são órgãos públicos, eles têm que ser transparentes. Como que foi a posição deles durante o processo? Como a professora Sônia falou, todos nós, eu acho que todos não, mas a grande maioria dos brasileiros come pão todo dia e centenas de produtos. E, lamentavelmente, faleceu essa semana passada, um dos principais estudiosos dos efeitos do glufosinato de amônio, o Damian Marino, e ele mostra nos seus estudos que ele é tudo, né? É genotóxico, é tudo, né? Ele faleceu, um argentino que é brilhante pesquisador, os trabalhos deles foram usados na Europa para proibir. Então, é muito leviana essa resposta, da minha opinião. Obrigada, professor Nodari. Mário, será que podemos ver se os participantes têm os virtuais? Mais alguém? Acho que a gente pode colocar também, então, em votação, né, o encaminhamento proposto pelo professor Nodari de reencaminhar um ofício, né, mais específico, pedindo, então, o posicionamento do órgão, né, junto à CTN-Bio, durante o processo, né, que ocorreu a liberação do trigo. Quem concorda permanece como está? Bom, aprovado o encaminhamento,
Hoje vai ser um pouquinho assim, né? Um pouco presente, um pouco virtual, e a gente vai se habituando. Com relação ao ofício encaminhado, foi encaminhado um ofício à SIDASC e à EPAGRE, passando para o próximo, no sentido de solicitar informações com relação à implementação de um centro de referência em aplicação de agrotóxicos. A EPAGRE ainda não respondeu, mas a SIDASC já se manifestou, no sentido de explicar, né, que essa iniciativa ela veio através de um decreto, né, para fins de regulamentar, então, a questão dos aplicadores de agrotóxicos, e que, em atendimento a essa alteração do decreto, foi criado pelo governo federal o Programa Nacional de Habilitação de Aplicadores de Agrotóxicos, com o título Aplicador Legal. Esse programa ele foi lançado em Brasília, em março de 2022, pelo Ministério de Agricultura, Pesca e Abastecimento, em parceria com a CropLife Brasil, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E assim, então, para atender a demanda, e que será uma grande demanda, né, estimado pelo Ministério de Agricultura, em 2 milhões de aplicadores. E os cursos serão, então, oferecidos por instituições públicas, privadas, e nessa empreitada, então, podem ser parcerias como entidades como o Senar, o Sebrae, a Embrapa, a Andave, o SINDAG, o INPEV, cooperativas e até também empresas privadas, né? Os cursos serão, então, na modalidade curso presencial, semipresencial e ensino à distância. E, por fim, então, a SIDASC coloca que compete a ela, além das atribuições já existentes na área de agrotóxicos, criar o registro estadual de aplicadores e auditar também os cursos ofertados. Essa é a resposta do órgão, eu coloco aqui em manifestação para quem quiser opinar. Geraldo? Geraldo, Comissão de Regulação, né? Já pedimos esse ofício já no ano passado, né? Aliás, no ano retrasado. Estamos discutindo na Comissão de Regulação esse encaminhamento, né? O ofício já enviado pelo Fórum na gestão passada, com relação a esse centro, né, de aprovação. Eu quero dizer que as comissões, somente uma comissão aprovou, as outras nós não aprovamos esse apoio ao centro de pulverização, porque entendemos que não houve uma discussão prévia com a sociedade civil organizada. Porque até a nossa proposta, nós tínhamos outros objetivos ali que seriam até menos onerosos para o Estado. E entendemos que essa concentração num centro só de Santa Catarina não vai necessariamente suprir todas as necessidades do Estado, se concentrando lá no Oeste, né? Fizemos outras propostas, essas propostas não foram colocadas na carta, então eu acho que mesmo se instalando essa lógica, nós entendemos que não seria adequada essa forma, né? Então, essa o entendimento da Comissão de Regulação. Obrigada, Geraldo. Acredito que a gente espera também, né, a resposta do ofício da EPAGRE, né, para poder também, futuramente, nas próximas plenárias, pensar num encaminhamento com relação a isso. Mais alguma manifestação? Claro, Matheus. Então, boa tarde a todos. Na verdade, só resgatar um pouco do histórico, do porquê dessa proposta. Eu acho que o Paulo até pode, se eu estiver falando alguma coisa que não está correta, tu me corrige, Paulo. Na verdade, era uma discussão antes dessa aprovação do decreto, da alteração do decreto federal no final de 2021. Se tinha a ideia de criar lá em Videira, né, Paulo, um centro de especialização na parte de pulverização de agrotóxico, muito para capacitar multiplicadores.
Tá? Então, levariam-se os técnicos lá e faria-se a multiplicação para poder multiplicar o conhecimento. Acontece que nós não tínhamos, na época, ainda conhecimento da alteração do decreto com a criação do programa aplicador legal. E essa criação desse programa oficial, ela vai ter que ser rediscutida completamente. Realmente, eu acho que, inclusive, esse centro de pesquisa, esse centro de pulverização e de agrotóxicos da EPAGRE, talvez não seja mais o adequado no momento, tá? Porque nós temos aqui em Santa Catarina o potencial de 200 mil pessoas que têm que ser capacitadas. Elas só poderão utilizar agrotóxicos os agricultores que ou serão aplicadores legais ou contratem aplicadores legais para supervisionar o trabalho. Essa capacitação, ela, como foi falado, ela será dada de forma virtual ou semipresencial ou presencial. Será tipo carteira de motorista, A, B, C, dependendo do tipo de equipamento. Então, se tu fizer o curso, a parte teórica ela é igual para todos, né? Mas a parte prática, tu vai ter para pulverizador costal, motor estacionário, trator de barra, turboatomizador e autopropelido. Então, serão categorias diferentes. A pessoa vai ter que solicitar para a SIDASC o registro para poder trabalhar no estado de Santa Catarina. E, como falado, a SIDASC vai ser o órgão que vai auditar o processo dos cursos, quando presencial, tá? E vai fazer o registro dos aplicadores, conforme o decreto. E aí os órgãos de extensão é que vão fazer essa parte de aplicação dos cursos. Então, 200 mil pessoas, eu creio que não vai ser uma coisa simples de fazer. A previsão era que, a partir de 2026, só se aplicasse quem tivesse a carteirinha. A SIDASC também nós temos que discutir um pouco de legislação em torno dessa figura do aplicador legal, quais serão suas responsabilidades, o que ele tem que fazer, o que não tem que fazer, vai prestar conta, não vai prestar conta, tem toda uma discussão para ser feita, mas também nesse tumulto que nós estamos vivendo de insegurança agora com relação à parte da legislação, tudo tem que ver como é que vai se ficar, porque com a legislação sendo sancionada aí pelo presidente, provavelmente o decreto vai ser revisto também. Não vai ser um decreto simples, e aí a gente tem que ver tudo como é que vai ficar isso. Se o aplicador vai continuar ainda sendo uma obrigação também nesse país. Tá? Então, só para esclarecer esses pontos aí. Matheus, só uma pergunta. Quando você falou de técnica de aplicação, não tem a capacitação com relação a drone? Ou tem? Não, porque o drone, aí, o seguinte, o agricultor pode ter drone, como pode ter avião. Aí tu pode ser prestador de serviço ou pode ter o teu próprio equipamento. Mas mesmo para tu ter o teu próprio equipamento, tu só pode trabalhar com esses tipos de equipamentos se tu tiver um responsável técnico. Tu não funciona sem um responsável técnico, sem um aplicador, e tu tem que registrar esses equipamentos. Funciona um pouco diferente. Seria para os equipamentos básicos, como eu citei anteriormente. Tá certo, obrigada. Paulo, quer complementar a informação, alguma coisa? Então, o centro de referência, ele ainda, na verdade, não foi implementado. Essa era uma dúvida maior, né, na plenária passada. Paulo, para a gente gravar, a gente precisa. O fundo de bens lesados, né? Então, a confusão toda surgiu por causa disso. E isso está fora de questão. O que o Matheus falou está correto. Quando a gente discutiu isso, e faz mais de 2 anos, havia essa necessidade de alguém do órgão público, no caso SIDASC e EPAGRE, tomar essa atitude, porque foi aprovada a lei do agrotóxicos estadual, foi regulamentado, onde está escrito isso. Cabe à EPAGRE capacitar, barará, cabe à SIDASC. Então, se a gente não tomasse a atitude de iniciar um movimento para isso, a EPAGRE ia incorrer e está fora da lei. Agora, de lá para cá, como o Matheus colocou, houve uma mudança total de cenário. Então, foi regulamentado essa história de que, acredito que é o Ministério da Agricultura que vai puxar isso, então, acredito que a obrigação de tomar rédea na questão da legislação, da capacitação, vai partir do Ministério. Talvez eles nos procurem, ainda não, que eu saiba, não nos procuraram, solicitando apoio, tanto da SIDASC, pela questão da fiscalização, quanto nossa, no sentido de capacitar. Então, esse assunto está em stand-by e eu acredito que, para o nosso consumo interno, para o uso com os nossos técnicos, a gente sabe como trabalhar na questão das boas práticas e tal. Agora, prestar serviço para fora vai depender do Ministério da Agricultura e de tudo o que discorrer daí. Tá bem, Paulo. Muito obrigada, Paulo.
Tá ótimo, obrigada. Mais alguém? Bom, passamos para o próximo ofício. Apenas um ofício informativo, né? Depois da nossa plenária também nós encaminhamos um ofício para o Ministério Público Federal para indicação de membros e ainda não tivemos respostas, mas eu acredito que também com relação às representações, na primeira plenária do próximo ano a gente vai fazer toda uma revisão, né, com relação a isso, até provavelmente, né, tiveram mudanças dentro de muitos órgãos e também essas representações podem mudar. Então, se até lá não for respondido, nós reiteramos esse pedido para que o MPF possa participar também conosco. E o Ministério Público do Trabalho também. Bom, com relação aos ofícios, nós não temos mais nenhum. Seria importante hoje nós podermos passar pelo calendário do próximo ano, já informando as datas das plenárias, e depois cada comissão vai ficar responsável também por elaborar essas datas e informar, né, no grupo dos informes. A princípio, então, o calendário do fórum, nós temos aqui as reuniões, cada reunião, então, de comissões será determinada depois, e, por último, ali a plenária. Então, a nossa primeira plenária seria para o dia 21 de fevereiro. A próxima plenária seria para o dia 24 de abril, plenária no dia 3 de julho, 25 de agosto, e a última plenária do ano que vem... obrigada. 25 de setembro. E a última plenária, nós conseguiríamos, no próximo ano, fazer bem no dia 3 de dezembro, que é um dia marcante para a nossa temática. Então, a princípio, ficou esse calendário provisório, há a possibilidade da gente adequá-lo e as comissões também ainda vão apresentar, eu acho que na primeira plenária, né, as datas de cada comissão. E, por fim, para eu já passar a palavra para os coordenadores de comissão, ao longo desse ano a gente fez diversas conversas, e porque estava em aberto ainda o cargo da Secretaria Executiva, nós entendemos que retirar uma dos coordenadores das comissões, como foi o meu caso, que coordenava a Comissão de Impactos, retirar mais um coordenador para integrar, né, essa secretaria seria algo prejudicial ao fórum, né? A Comissão de Impactos, no próximo ano, nós teremos que rever essa coordenação para poder dar encaminhamento para as atividades, né? Nós temos aí o direcionamento da Giza, do Geraldo nas comissões, né, que funcionam maravilhosamente bem, e ficamos muito preocupados em poder retirá-los, né, das comissões. Então, depois de bastante conversa, né, na nossa última plenária, nós entendemos, então, que a Secretaria Executiva, como é um cargo indicado, nós conversamos e indicamos, então, a Fabiana Jacomel. Fábio, se puder compor com a gente já. Claro. Te passo a palavra já. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, em primeiro momento, agradecer essa oportunidade de estar retribuindo um pouco aqui ao fórum, que eu tenho participado já há 4 anos. Então, acho que é bom poder retribuir ao grupo que eu me afeiçoei. E dizer, rapidamente, também é uma honra estar compondo esse espaço com a doutora Isabelle, com a doutora Grace e todos vocês. Naturalmente, originalmente, eu sou da área da administração, e, atualmente, preciso deixar bem claro aqui que eu estou acabando minha pós-graduação, tenho compromisso, em primeiro lugar, com a Sociedade Catarinense e com o Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar, ao qual eu estou filiada no momento, assim como também eu estou neste fórum representando o Núcleo de Ecologia Humana e Sociologia da Saúde, coordenado pela professora Márcia Grisotti,
E, então, dessa forma, eu só vou precisar de uns mesezinhos aí para essa transição, né, para me adequar, mas desde já agradeço e lembrando também que durante 15 anos eu fiz parte do Núcleo Transdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento, e lá a nossa vertente principal é a de valorização de diferentes saberes. Então, não é porque eu estaria aqui, em primeiro lugar, representando todos vocês, né, uma cadeira representativa do grupo, mas acho importante dizer de onde vem a minha linha, que é essa de valorizar todas as formas de conhecimento, né? Seja o conhecimento tradicional, o conhecimento técnico, acadêmico, enfim. Eu acho que é a partir desse diálogo que a gente vai conseguir avançar nas nossas pautas e criar novas estratégias. Muito obrigada. Acho que é por isso por hoje. Bom, Fábio, nós que agradecemos, né? Essa decisão foi uma decisão muito tranquila, né? Com o coração muito tranquilo, sabendo da tua dedicação todos esses anos também aqui no fórum, né? Todo o teu conhecimento técnico que também vem, né? Que está concretizado aí na confecção da tua tese, que logo a gente vai poder também usufruir dela nesse fórum, né? Então, agradecemos aqui em nome da doutora Grécia. Em meu nome também agradecemos por ter aceitado esse convite, que é sempre um desafio, né? Então, muito obrigada por compor. Bom, de pronto, passo a palavra à Giza. Pode ser você a primeira ou o Geraldo, o que vocês preferirem. Então, passamos aos relatos das comissões, a Comissão de Segurança Alimentar e Nutricional. Obrigada, Isabelle. Boa tarde aos presentes. Cumprimento a promotora Grécia, né, o deputado Marquito, a professora Sônia, sempre bem-vindo, o professor Nodari, que foi meu professor na graduação. Sinto falta de alguns parlamentares aqui que têm na pauta, né, o combate aos agrotóxicos e lamento, né, não termos a presença de outros deputados que ou acham que não é importante o debate, né, ou realmente né, são a favor dos agrotóxicos. Então, eu sou a Giza, eu represento aqui nesse fórum o CEPAGRO, que é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, uma ONG que promove a agroecologia. Ela trabalha em rede, então, junto com outros movimentos sociais, Rede Ecovida de Agroecologia, promoção da alimentação adequada e saudável. Eu estou fazendo a coordenação dessa comissão, né? E eu gosto sempre de lembrar que essa comissão ela surgiu a partir da participação de representantes do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, o CONSEA. Então, o CONSEA trazendo esse debate do alimento enquanto produção, disponibilidade, acesso e consumo aqui dentro de um espaço que tem como principal objetivo combater os agrotóxicos, né? Então, a gente tem uma diversidade grande na composição aqui da comissão, tem o Sindicato dos Nutricionistas, os médicos veterinários, Conselho Regional de Nutricionistas, movimentos sociais, Rede Ecovida, Conselho de Alimentação Escolar, o Fórum Catarinense de Soberania e Segurança Alimentar. Então, destacando sempre a importância dessa diversidade e pluralidade na construção e no debate, né? A gente se reúne bimestralmente, geralmente um mês antes, né, da plenária, e sempre que necessário a gente faz reuniões extraordinárias. E eu vou começar aqui o relato trazendo um pouco de desabafos de algumas morosidades que a gente teve com relação às nossas ações durante o ano, né? Principalmente com relação a respostas de outros espaços, atores e legisladores executivos com relação ao tema do combate aos agrotóxicos, né? Então,
por exemplo, sobre encaminhamento e resposta, né, sobre instrução normativa que trata da regulamentação do uso de drone, né, para pulverização dos agrotóxicos, a inclusão do fórum, né, na regulamentação do Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos, onde um GT, um grupo de trabalho foi formado, né, e o fórum foi feito o pedido para incluir o fórum nesse processo de regulamentação. O fórum não foi chamado nenhuma vez. Inclusão desse fórum também na regulamentação do Programa Estadual de Produção Orgânica e Agroecologia, que também o fórum não foi chamado. A incidência desse fórum no caso das águas contaminadas por agrotóxicos, e não só no Estado, mas recentemente pela denúncia, né, da contaminação das águas nas comunidades indígenas de José Boatê, uma comunidade super frágil na sua localização por conta da barragem, e também decorrente da fumicultura, né, no território adjacente a essas comunidades, né. E, então, um pedido a partir do CONCE, a partir desse fórum, né, sobre análise de água daquele território, né, que está sendo contaminado pelos resíduos de um pacote tecnológico da fumicultura. Existem dados de saúde, com relação à saúde da parte da Secretaria de Assistência e Saúde Indígena, com o aparecimento de doenças que não existiam naquelas comunidades e que elas são relacionadas à exposição aos agrotóxicos. Então, precisamos das análises dessas águas, né, para a gente começar a incidir, então, sobre a proteção daquelas comunidades daquela área, né? E aí, uma atenção, então, para o VSPEA, para a Vigilância em Saúde, as pessoas expostas aos agrotóxicos, né? A importância deles estarem, né, focando nesse território. O LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, né, enquanto laboratório que vai fazer as análises, a importância de ter os reagentes, né, e realmente colocar como prioridade a análise dessas águas. E a gente segue na luta de ações mais amplas, né, com relação a incidir sobre banir os agrotóxicos banidos dos países de origem, né, como a professora Sônia traz muito, né, e principalmente esse aí com relação ao trigo. Incidir sobre os limites de resíduos permitidos nas águas do abastecimento. A gente teve um relatório do VSPEA, mas os limites, de acordo com a legislação, eles são muito maiores dos comparados à União Europeia. Então, para o relatório está tudo ok, mas realmente esse limite ele é seguro. Incidir novamente, né, sobre as ações diretas de inconstitucionalidade, né, com relação aos termos da Lei da Biossegurança, né, com relação aos OGMs, e sobre a isenção fiscal dos agrotóxicos. E aí um ponto que eu trago aqui, né, sobre essas discussões, né, e ações mais amplas a nível federal, um ponto de reflexão que tudo que a gente está discutindo, esse fórum só existe por conta que o agrotóxico está dentro de um projeto político, né? Ele está dentro, então, de um projeto político em todas as casas, representações na Câmara dos Deputados, no Senado, né? Nessa casa aqui, né? A gente não tem nenhum deputado aqui presente. E a gente tem uma comissão técnica de biossegurança escancarada com conflitos de interesse, né?
A gente tem um STF que não reconhece essa inconstitucionalidade na biossegurança com relação aos OGMs e nem com a isenção fiscal de agrotóxicos. Então, a gente tem uma instância máxima jurídica, a gente tem Câmara dos Deputados, Senados, que agora aprovaram a PL do veneno por unanimidade, né? Isso é muito grave. E a reflexão é sobre isso, e a gente está aqui, né? O quanto que a gente vai conseguir enfrentar isso tudo, né? A PL está lá para o presidente vetar ou não. Temos dúvidas sobre isso. E aí, então, a proposta dessa comissão, com relação a essa força que o fórum pode ter, né? A gente está com representações judiciário, executivo, legislativos a favor dos agrotóxicos. A gente, então, entende que nós, aqui, enquanto espaço de representação da sociedade civil, Ministério Público, a gente vem com uma proposta de fazer uma plenária ampliada. E essa plenária ampliada, a gente pensa em fazer alusiva à data do Dia Mundial da Água, que é 22 de março, né? Pretendemos fazer aqui nessa casa e realmente chamar todos os legisladores daqui, comissões, né? E o pedido seria a partir da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. E a ideia, né, o objetivo é promover, então, esse espaço de diálogo, proposições entre diversas organizações da sociedade civil, né, e conseguir ampliar e unificar esse debate em torno do combate aos agrotóxicos, né, a promoção da agroecologia, da soberania alimentar, desenvolvimento sustentável, redução das desigualdades, né? E aí, então, a gente, né, já mapeou algumas organizações, assim, né, que fariam parte, então, dessa plenária ampliada. Integralizar também com o Fórum Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, aqui da LESC, que foi lançado faz 2 semanas. O CONSEA, né, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, de Santa Catarina. O Comitê das Bacias, super importante a presença desse comitê numa discussão, né, com o tema da água e contaminação por agrotóxicos, e todos os movimentos sociais, né, de Santa Catarina, presentes tanto em espaços de conselhos ou não. Estou vendo aqui muito massa o movimento dos pequenos agricultores estarem aqui presentes, sempre bem-vindos. E isso, esse é o relato da Comissão de SAM. Obrigada. Obrigada, Giza. A comissão sempre super atuante e muito bem respaldada, né, nas suas manifestações. Eu acredito que, como encaminhamento, nós podemos pensar em ofícios, né, com relação à análise das águas para os órgãos competentes, né, solicitando informações com relação à análise das águas. E especialmente com relação ao território, né, de José Boatê, né, tendo isso. E, a partir disso, então, iniciar essa conversa com a VESPEA e com a Vigilância de Saúde para aproximá-los, né, se não o fazem ainda, mas aproximá-los dessa questão que é tão importante para ser olhada ainda na atividade de fumicultura, né, e os efeitos que isso tem causado. Principalmente numa comunidade mais vulnerabilizada. Então, fica esse como o primeiro encaminhamento. E, segundo encaminhamento, a plenária ampliada, para ser direcionado esse pedido para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente aqui da casa, para que a gente possa realizá-la aqui na ALESC.
Acho que precisamos de... Só esqueci de mais um encaminhamento. Essa comissão também elaborou uma carta de manifestação contra a PL do veneno, então, para a gente encaminhar, né, para o presidente. E eu não sei como é que a gente faz, se faz a leitura. Para o gabinete da Casa Civil, isso direcionar, né, para o gabinete da Casa Civil, mas se hoje, eu acho que não teria tempo para fazer leitura, ou a gente disponibiliza... Eu separei um tempinho agora, um pouquinho antes do café, vamos ver se a relatoria do Geraldo não for muito ampla, a gente consegue disponibilizar. Não sei só, Giza, se você tem para projetar? Não. Não? Eu tenho. Você tem como fazer a leitura? Você pode fazer a leitura também, não tem problema. Tá? Uhum. Só antes, então, a gente pode votar a questão do encaminhamento de ofícios para informações de água. Quem concorda, permanece como está. E com relação à realização de uma plenária ampliada, também quem concorda permanece como está. Aprovados 2 encaminhamentos da comissão, então... vamos passar para a relatoria da Comissão de Regulação e depois nós retomamos, então, para a tua leitura do manifesto. Pode ser? Uhum. Geraldo, está contigo. Eu lembrei a Giza sobre isso, porque a gente já discutiu, já construímos, né, botamos uma série de artigos ali, uma série de... puxamos um monte de leis ali, né, para argumentar tudo isso Mas eu também lembro, Giza, que a gente achava interessante também mandar para o Ministério dos Direitos Humanos, né, da Saúde, né, dos indígenas quilombolas também, né. Então, são assuntos que tem que... Não é só na Casa Civil, não é só ficar lá escondido na Casa Civil, né. É para divulgar mesmo, né. Eu também gostaria de lembrar que nós tivemos o falecimento do professor Adilson Pascal esse ano, né? Ele faleceu com 89 anos, e ele foi muito importante para a construção da Lei Federal 7.802, de 89, que regra toda a questão de agrotóxicos, né? E o estudo dele foi importantíssimo através do livro Praguicidas e Crise Ambiental, de 77, exatamente porque ele cunhou o termo agrotóxico e foi retirado aquele termo que não diz absolutamente nada, defensivo agrícola, porque uma enxada também é um defensivo agrícola, uma cerca de arame farpado também é um defensivo agrícola, e ele cunhou o termo agrotóxico, que é o melhor, é o termo mais científico do planeta. Então, por quê? Porque ele exatamente é um vocábulo que alcançou uma definição correta, cientificamente falando, né? Então, eu acho que a nossa plenária deveria prestar essa devida homenagem, né, para uma grande pessoa que colocou o termo no sentido mais adequado possível, né? A nossa comissão... nós debatemos todos esses textos, né, esses pontos, né, só não deu para a gente discutir sobre a Constituição de 88, justamente porque a gente entende que as leis, a Constituição de 88, inclusive no artigo 225, que rege mais a parte de direitos ambientais, nós vimos que a própria CTN-Bio regulamentou certos incisos desse artigo que são muito generalistas, né? E não cabia a CTN-Bio fazer essa regulamentação. Então, nós estamos discutindo todo esse trâmite de leis que foram puxadas para lá e desmontadas. Quer dizer, e o que a gente entende? A gente entende que o Estado se tornou um Frankenstein,
onde uma perna anda para um lado, um braço anda para o outro, e não está de acordo com a teoria da complexidade de Edgar Morin, que essa teoria da complexidade é muito interessante estudar um organismo chamado Estado, porque a mesma forma como um organismo vivo tem o funcionamento também um Estado. Então, se a gente estudar essa complexidade de leis, a gente vai ver que é uma lei anulando a outra. E nós entendemos que para um desenvolvimento social adequado, para um meio ambiente adequado, nós temos que ter um Estado que funcione como um organismo vivo também, e não como um organismo que vai um confrontando o outro, né? Então, por isso que na nossa comissão de regulação, a gente desenvolveu um algoritmo, né? Eu desenvolvi esse algoritmo ali, que a gente vai seguindo esse algoritmo para poder ver aonde está pegando fogo, né? Então, no momento que a gente entende toda essa complexidade do sistema de agrotóxicos e transgênicos, nós podemos identificar quem são os causadores. Onde é que estão os pontos fracos? SUS, o próprio governo, né? A comunidade, a sociedade toda, né? Onde é que estão os pontos fracos? Onde há a manipulação, onde há a extorsão, onde há a corrupção. Então, quando a gente olha toda essa complexidade, a gente consegue agir de melhor, com mais objetividade. Não fica nessa confusão toda, tentando apagar fogo, não sabe de onde, né? Então, a nossa próxima discussão que nós fizemos é exatamente nessa transição de agricultura química sintética para a agricultura biológica, porque assim, entendemos que a agricultura orgânica e agroecológica ela tem uma lei própria. Nós temos muitas tarefas burocráticas de preenchimento de planilhas, de controle de produção, e despende um monte de tempo. Quer dizer, a parte de agroecologia e de orgânicos, nós temos uma lei a seguir, nós temos compromissos jurídicos para seguir, mas a agricultura convencional não tem nenhum. Então, a nossa função, a nossa discussão na Comissão de Regulação foi justamente essa. Nós temos compromisso compulsório, né? Não como eu diria, não pode fazer ou não pode fazer. Não, tem que seguir a lei. Já na agricultura convencional, de química sintética, não. Fica uma coisa muito solta. Ora, nós já sabemos que no mapa, até em alguns estados, como o estado de São Paulo, que está bem adiantado nisso, essa agricultura de transição já não é mais queres escolher, seria se queres apresentar um bom produto, tens que apresentar uma prática científica, mais controlada. Então, nós já temos, por exemplo, o selo de transição ecológica. Opa, desculpe, sou eu que controlo. Eu não mostrei para vocês. É para onde? Eu estava mudando no meu. Esse é o algoritmo, né, que a gente vai acompanhando, né? E nesse algoritmo a gente prestou atenção que existiam 6 entidades fortíssimas que controlavam todo esse sistema de funcionamento de agrotóxicos e transgênicos, e que a gente sempre estava focando no agrotóxico e transgênico, mas ele era só a correia de transmissão do sistema. E eram as 6 irmãs que controlavam tudo. E a gente não estava observando elas. Eram elas que estavam controlando todo o processo. E o agrotóxico transgênico era uma correia de transmissão. Então, ficou mais fácil para nós, até para evitar uma depressão que nos causava, sabe? Porque sempre eram relatos de agricultores com depressão e tomando veneno. Por exemplo, que ontem, aliás, sexta-feira passada, eu escutei um relato de uns amigos dizendo que há uma epidemia, está acontecendo pela que eles falaram, em São Bonifácio, que agricultores jovens, né, pessoas de 40 anos, 50 anos, estão tendo depressão e tomando agrotóxico, né? Suicídio, né? E isso está muito corrente, né? E é uma coisa que não se torna um mito, que não se fala, mas eu sempre, desde 80, quando eu estou em Rancho Queimado, eu escuto isso, eu vejo isso
pessoas próximas mesmo que fizeram esses atos, né? Então, isso é a origem. Não acontecia isso antes dos agrotóxicos, não acontecia isso. Passou a acontecer, né? E, então, esse seria o nosso fluxo de solução, né, que a gente age na Comissão de Regulação, que são os focos que a gente vai pegando para poder ver, analisar as legislações nesses pontos, né? E essa discussão que a gente estava falando, que é os selos que já existem, né? São Paulo já está bem adiantado nisso, nessa agricultura de transição, né? A EPAGRE tem um trabalho belíssimo nisso, né? A nossa EPAGRE tem um trabalho já belíssimo nisso, né? O Paulo já fez umas palestras para nós aí, só que a gente tinha que publicitar isso mais, né? É uma pena que a gente não tenha mais extensionistas, né? Que foram cortados muitos extensionistas, né? E é um dos ofícios que a gente tinha pedido no governo passado também. A Comissão de Regulação pediu por um ofício, né, para que o governo passado trouxesse mais, fosse colocado mais extensionistas, inclusive fiscais também da SIDASC também. E ficamos de passar de novo esse ofício, né, Isabela, que seria para o novo governo. O outro governo anterior tinha dito que faria mesmo, já tinha feito um encaminhamento para novembro, mas daí houve a transição de governo, daí voltou tudo de novo a estaca zero. Caminhando, já existe todo um protocolo de transição, então nós entendemos que, para uma agricultura realmente respeitosa para o consumidor, eu acho que não está, mas nós não estamos numa situação mais de perguntar se quer participar ou não quer participar. Todo mundo se profissionaliza. Os agricultores também, né? Por que não? Né? Então, ainda mais quando cabe uma responsabilidade de um uso de agrotóxicos que são perigosos e tem um controle, que deve ter um controle rígido e cai na nossa alimentação e nas nossas bebidas, inclusive no lençol freático, que nós estamos vendo isso, né? Por exemplo, a rancho queimada na nossa área ali, se a gente fizer as consultas no Ciságua, nós vamos ver que está com um monte de metais pesados. De onde é que vieram isso? Foi que há muito tempo atrás, há uns 20 anos, 30 anos atrás, existia muita produção de fumo, que hoje já não existe mais, há uns 40 anos atrás, mas o metal pesado está lá, abastecendo a água da população. Florianópolis não é diferente, né? E nós temos muitos municípios que o Ministério Público fez levantamento aqui em Santa Catarina, está grave, né? Gravíssimo. Então, nós entendemos isso, que já não cabe mais ser uma agricultura, esperado o agricultor que faça um protocolo, que siga um protocolo. Nós, de agricultura ecológica, nós fazemos, e nós somos obrigados a fazer, porque senão a gente não vende, né? Então, é isso que nós entendemos, né? Esse aqui é o protocolo, que é de São Paulo, né? Então, isso aí todo mundo já sabe. Outro ponto que a gente estava falando é da precariedade da Instrução Normativa 298, que fala sobre drones, né? Os artigos têm pontos de artigos muito mal feitos. Por exemplo, eu não vou citar todos, porque tem que ser rápido aqui, né? Mas a gente pegou todos os artigos ali, a gente viu muita precariedade de controle. Os drones não se tem, como existe uma caixa preta em avião, né? Que mesmo que aconteça qualquer coisa, está tudo registrado ali. Drone não tem isso. Essa portaria 298, ela não fala em perímetro, ela fala que o drone tem que partir da onde está a pessoa responsável, a empresa responsável pelaquela pulverização com drone. Dali ele tem que botar um monte de cartaz, olha, cuidado, nós estamos aqui saindo, não sei. Mas é uma plantação. Por que não botaram na portaria perímetro? Perímetro é um termo técnico, ou seja, em volta de toda a plantação tem que ter o aviso de que ali vai ser pulverizado não sei o quê, né, por drone a tal tempo, e
Outro detalhe é que a gente vê ali que as fragilidades são muitas. Por exemplo, no próprio agrotóxico não tem o padrão para pulverização de drones, e sim para aeronaves. Ou seja, qual é a abertura do bico de pulverização para um drone? Qual é a altura do drone que deve... Aonde ele vai, da onde ele vai partir, para onde ele vai... É algo que, no momento que for pedido, por exemplo, para o Ministério Público, se houve alguma ocorrência de ataque com drone, como a gente já viu em comunidades quilombolas, em comunidades indígenas, em comícios políticos e atrás de ambientalistas, nós já vimos isso aqui no Brasil, né? Nós não temos esse controle nenhum sobre esses drones. Inclusive, o IMA está ainda na discussão se ele vai... liberar, se ele vai liberar os drones ou não vai. Ainda está essa discussão. A legislação federal já diz que tem que o sistema ambiental do Estado é que tem que permitir ou não na parte de meio ambiente. Então, nós estamos vendo muita fragilidade nisso. Inclusive, tivemos conversando com um integrante do MAPA que trabalhou nessa 298, ele nos disse o seguinte, olha, se tiver algum problema com o drone, vai lá tirar uma fotografia do drone, não sei o quê. Como é que eu vou sair atrás de um drone que está pulverizando um agrotóxico e eu tirar uma fotografia com o meu celular? Que isso? É um absurdo. Quer dizer, não se tem um visual do número daquele drone que custa mais de R$100 mil e tu não tem uma caixa preta registrando toda a coisa. Quer dizer, e se ele sair de uma hora, de um momento que não está registrado no mapa, que não foi registrado na SIDASC, e se ele fizer um voo que não foi registrado, tu não tem registro nenhum, GPS nenhum. Quer dizer, então é um absurdo, né? Então, foi isso que nós discutimos, né? E pusemos todos os detalhes nisso. O outro ponto, essa é a portaria, né? E daí a gente relata, a gente descreve todas as fragilidades nessa portaria ali, né? Daí o argumento principal do drone, eu acho que eu tenho que pular tudo isso, né, Isabela, porque eu vou para os pontos mais... Então, já de drone, tem muito ponto em cima disso, então não tenho tempo para isso agora, né? Oi? É para lá. Opa. Certo, perfeito. Isso que a Giza estava falando, né? Nós precisamos fazer a regulamentação, já está esperando, já passou um ano já. Se eu não me engano, me desculpe, me corrija se não for, mas tem uma lei obrigando a regulamentação em 90 dias, se eu não me engano. Eu até estou em dúvida, que eu não achei essa regulamentação, mas e nós já passamos um ano sobre isso. Me desculpe se eu estou errado, mas me parece que eu vi uma lei sobre isso, né? Então, seria interessante a gente chamar os movimentos sociais, né, para participar. Nós estamos lidando com agrotóxicos, nós estamos lidando com agroecologia e orgânicos. E nada mais justo que a regulamentação é que vai fazer a lei, né? E é na regulamentação que tu pode destruir uma lei, né? Então, eu acho que suma importância a participação social, né? E, finalizando aqui, a expansão do fórum, né? Nós entendemos que a capital está muito longe do oeste, né? Nós já vimos isso, nós temos uma discussão já de 5 anos sobre isso, né? Só que agora nós já fizemos o artigo dessa modificação, fizemos essas inclusões todas no nosso estatuto do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos Agrotóxicos e Transgênicos. Já entreguei para a Isabelle essa modificação. Sabemos que precisa uma reunião própria para isso, né? Mas só apresento que nós já fizemos toda essa regulamentação. O que a gente entende? A gente entende que o Estado é muito grande, Chapecó tem as suas necessidades, né? Aquela região de Chapecó tem as suas necessidades, poderiam resolver sem precisar
uma concentração só aqui na nossa região de Florianópolis. Não quer dizer que a gente está propondo a retirada do fórum principal, não. O fórum principal, o Fórum Catarinense de Combate às Agrotóxicos, será a sede dele aqui na capital, porque, óbvio, todos os órgãos públicos estão aqui concentrados, mas teria uma regionalização, onde eles poderiam agilizar as suas necessidades locais, né? Nós já tivemos, há uns 2 anos atrás, uma resposta lá de Chapecó, que houve uma reunião da plenária lá, onde uma promotora de justiça, se eu não me engano, do trabalho, se prontificou, quis participar, e na região de Joinville, do Ministério Público Federal, também já houve uma... Desculpe, eu não me lembro o nome das pessoas, não me recordo agora. Mas já houve essa... Então, a gente entende que cada um poderia resolver a sua situação de maior urgência, e coisas que são do Estado poderiam ser jogadas para a federal. E até nos livros, sabe, os encargos que nos caem, diversas denúncias que chegam na nossa mão, e a gente fica muito angustiado, porque a gente não consegue agir rapidamente, né, para essas pessoas, e, na verdade, é vida, né? A gente está lidando com vida, né? Então, deixa eu ver se eu fiz tudo, se eu não me esqueci nada aqui. Esse aqui são os artigos que a gente já aprontou, né, para poder fazer uma lógica no próprio estatuto nosso, né? Então, já entreguei para a Isabelle, né? E depois a gente... Desculpe, eu errei ali 88, tá? A gente vai escrevendo muito errado, muito rápido. Mas eu acho que a gente tem que discutir a Constituição do Estado, sabe? Do jeito como está montado, ele não é funcional. As leis estão todas assim... A gente vai ver uma lei, uma portaria, uma lei, uma instituição normativa, um puxa para o outro, e não funciona como um organismo vivo. E se o Estado quer funcionar, porque ele lida com pessoas, com o meio ambiente, ele tem que entrar nessa teoria da complexidade, que já é usada no direito, já é usado na botânica, já é usado na genética, já é usado em tudo quanto é lado. Por que a política não usa? É isso. Obrigado. Obrigada, Geraldo. Com relação, eu vou partir mais para os encaminhamentos práticos, tá? Para a gente ter possibilidade da leitura do manifesto. Acho que um encaminhamento que ficou reiterar os ofícios para o governo, né, com relação à organização e ampliação de pessoal da EPAGRE e SIDASC, para que a gente tenha essa informação. Consegue? Ou aqui com a gente também? A título de contribuição, o governador já autorizou a contratação de 15 engenheiros agrônomos da SIDASC, que entraram nesse mês, estão em pré-serviço, mais 19 técnicos em agropecuária, e autorizou também o concurso, porque eu não tenho mais nenhum concurso em vigor, né, para médicos veterinários para o ano que vem. O nosso objetivo é trabalhar, sim, na indústria das bebidas, com a fiscalização que você mencionou, né? O que a gente está bebendo, né? E ampliar nossos serviços nessa linha e poder também entrar na área da fiscalização e também a orientação para a produção de novos empreendimentos na área rural, na área de produtos de origem vegetal. Então, tudo isso já é da nossa pauta e já tem autorizado a contratação de 20 desses novos médicos veterinários. Com isso, a gente vai estar somando 19 com 15, com mais 20, 40, 56 novos profissionais já para atuar nessa área também.
Muito obrigada, Célis, pela contribuição. Acho que, diante dessa informação, a gente também não teria necessidade de encaminhamento do ofício com relação à SIDASC, mas não sei se o Paulo poderia contribuir com relação à EPAGRE. Tem alguma notícia dessa ampliação do quadro? Saúde na parte de controle do agrotóxico. Bom, sobre essa questão, dentro da EPAGRE foi feito concurso ano passado e aí estamos no aguardo da liberação pelo governo para a contratação. Existe uma sinalização para maio deste ano, mas concretamente ainda nada. Então, acho interessante enviar o ofício, né? Perfeito, Paulo, obrigada. Então, como encaminhamento, acho que não tem a necessidade de votação, porque é só reiterar os ofícios, então, para questão da saúde, de controle, né? E também para a EPAGRE, para pedindo informações com relação às novas contratações. Com relação aos drones, Geraldo, que foi colocado, né, nós tivemos esse ano ali uma fala, né, com representantes do Ministério explicando a portaria 298 de 2021. Acho bem válido o que você coloca, é um assunto de bastante importância e preocupação no fórum, e não é só nesse fórum. Uma das pautas do Fórum Nacional foi com relação à regulamentação da atividade da técnica de drone, né? É uma pauta que vai ser encampada pelo Fórum Nacional para o próximo ano, e acho que a gente, como Fórum Estadual, também, né, poderia levar adiante a discussão. Nós tivemos diversas notícias, né, de compras de drones por agricultores, de utilização sem que esse curso, né, que a portaria fala de um curso para aplicação, né, mas que muitos agricultores, filhos de agricultores, pequenos agricultores estão utilizando dessa tecnologia. Então, é uma temática importante para o Fórum se debruçar, e que tem vários pontos ainda a ser questionado, né? Então, se ficar como entendimento, poderíamos deixar esse assunto, então, como uma das pautas principais do Fórum de 2024, né? E com relação à regionalização dos fóruns, acho que você já antecipou, né, uma mudança no Estatuto do Fórum Estadual. É importante que a gente tenha, né, vai ser uma discussão diferente, tem que ter uma votação, maioria, tudo, então a gente pode também deixar essa para a próxima plenária, para a gente estabelecer uma data para se pensar nas diversas mudanças que podem ocorrer, né, com relação ao Fórum Estadual. Acredito que seria isso da Comissão, então, de Regulação. Giza, retomo a palavra para ti, para a manifestação, se tiver. Professor Nodari? Geraldo, podia me esclarecer. Já foi mandado algum pedido para a Prefeitura regulamentar a lei de Florianópolis? Eu acho que é a da Zona Livre de Agrotóxico. Não. Se já foi solicitado à Prefeitura Municipal de Florianópolis a regulamentação da lei, porque nós estamos na corda bamba, porque nós somos da universidade, tem uma área experimental, tem gente que quer fazer ensaios, ainda bem que o Matheus não sabe, ele não vai lá, né? Então, não compete ao Estado, eu imagino que não. Então, é uma lei municipal, mas a fiscalização é do Ministério da Agricultura, eventualmente da SIDASC, ou seja, é mais complexo do que a gente imagina. Então, eu não sei se a comissão podia se debruçar sobre isso, porque, para nós que moramos em Florianópolis, isso é para ontem, porque a lei já tem, 4 anos, e não está regulamentada. A Comissão de Regulação já debateu isso há uns 2 anos atrás e no início do ano passado também. Entendemos que sim, que a gente deveria, mas
fazendo uma conversa assim com o Marquito, que eu me lembro na época, aí o Marquito disse exatamente isso, que o problema estava exatamente no executivo municipal. Né? E agora, só que foi bom ter comentado isso, que eu achava que a Comissão de Regulação, sim, deveria fazer um ofício solicitando essa destreza, né, de encaminhamento, que deveria, eu acho que deveria ser dirigida diretamente para o prefeito. Acho que está certo. É a mesma situação inclusive, eu me esqueci também outro detalhe, assim, ó, voltando à ideia de complexidade, né, nota que a gente não pode ficar focado só em agrotóxicos transgênicos, porque está tudo relacionado. Pagamento por serviço ambiental, nós temos uma lei aqui estadual e houve um acréscimo de uma outra lei que eu não me recordo o número dela, que foi no governo do Colombo, onde tirou todos os créditos que seriam para o agricultor proteger suas nascentes, proteger seus rios, e foram desviados com a lei. Né? Então, eu achava super importante também a lei de pagamento por serviço ambiental. E o corredor ecológico. Corredor ecológico também, a regulamentação do corredor ecológico, que eu acho super importante, por quê? Porque ali está o lençol freático nosso mais importante, o lençol freático Guarani, que está super contaminado também por agrotóxico. Ora, no momento que você tem um incentivo estadual de apoio às propriedades que estão nesse corredor ecológico, obviamente o agricultor vai receber um pagamento por isso, para estar defendendo a sua área, ou seja, e ao invés de ficar derrubando e contaminando tudo. É um passivo turístico muito forte. Né? Então, eu acho que está tudo relacionado, vocês estão entendendo? A gente não pode ficar só focado em agrotóxicos e transgênicos, a gente tem que pensar na renda do agricultor também. Né? Então, por quê? Porque tudo está relacionado, meio ambiente, saúde do trabalhador, o Ministério do Trabalho, mesmo do trabalho, está tudo relacionado. Então, a gente não pode ficar pensando só agrotóxico transgênico, não, está tudo relacionado. É isso. Obrigada, Geraldo. Obrigada, professor Nodari. Acho que só para não perdemos o fio, o encaminhamento, a proposta de encaminhamento do professor Nodari, então, é o ofício questionando com relação à regulamentação à prefeitura, com relação à lei da Zona Livre de Agrotóxicos, né, para Florianópolis. Pedindo a regulamentação da lei. Perfeito. Podemos passar para a votação. Quem concorda se manifesta antes. Clóvis. Eu vou só aproveitar, a Noemi se manifestou ali no chat com relação ao ofício para o presidente, com relação ao veto do PL. A gente já vai fazer a leitura da carta, né? Acredito que essa carta vai suprir ali a pergunta da Noemi também. Vai ao encontro daquilo que o Geraldo levantou, da necessidade de a gente ter o nosso fórum regionalizado. Eu acho muito conveniente a proposta, somente que organizaríamos de uma forma tal, Geraldo, que as reuniões regionais fossem antecedentes às reuniões da nossa plenária, e que de cada uma dessas regionais viesse o representante para trazer quais são as problemáticas que eles foram levantando naquele período, para que se discuta isso na plenária estadual. Então, somente para dar uma dinâmica no processo. Tá? Clóvis Improta, representante dos sindicatos médicos veterinários. Muito bom. Perfeito, Clóvis, muito obrigada. Acho que com relação a isso também... Duas propostas que ele fez. Né? Uhum. Com relação à regionalização, acho que a gente pode fazer esse debate, até uma pergunta que se faz é a composição, se é igual à composição do fórum ou não, sim, né? Já está escrito no artigo. Tá. Uhum. Fica anotado aqui, Clóvis, então, a questão das reuniões serem antecedentes à plenária, né? E com relação... Foram duas propostas. E a representante, né? Que cada fórum regional tenha um representante que possa participar da plenária. Perfeito. Maravilha.
Mas acho que assim, todas as contribuições podem ser juntadas naquele paper que vocês, aquele esboço, né? E posteriormente na reunião que a gente trata dessa mudança do Estatuto do Fórum, a gente pode colocar para votação e tudo mais. E com relação à questão, Geraldo, que você colocou, acho que a última, né, com relação ao pagamento ali dos proprietários e a água, acho que é uma temática necessária para a reunião ampliada, já que a gente vai ter participação do Comitê de Bacias e tudo mais, né? Sim. A ideia é que essa complexidade possa passar... E o corredor ecológico. E o corredor ecológico, essa complexidade possa passar aí na reunião ampliada que a gente organiza para março, né? Fábio, você tem alguma colocação? Acredito que não. Mais alguma manifestação? Bom, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Carolina, eu sou jornalista, eu estou aqui também representando o CEPAGRO, trabalho lá junto com a Giza, e eu vim aqui para falar rapidamente fazendo aqui na esteira do que o Geraldo estava falando, né? Essa questão da dureza que é o trabalho de se produzir alimentos agroecologicamente, em harmonia com o meio ambiente, sem depredar a natureza, sem violar os nossos recursos ambientais e nem a saúde das pessoas que produzem e que consomem, né? Então, nesse sentido, eu não sei se todos e todas acompanharam nas últimas semanas o caso de 2 agricultoras agroecológicas que moram em Anitápolis, que receberam uma ameaça de morte. Foi na segunda-feira retrasada. E, enfim, essa ameaça veio uma semana, alguns dias depois delas fazerem uma denúncia de uso indevido de agrotóxicos ali nos arredores da propriedade delas, né? E também de desmatamento numa área de APP, né? Então, bom, junto com, claro, né, elas comunicaram aqui comunicaram a nós do CEPAGRO, né, quando receberam essa ameaça, né, porque o CEPAGRO, como uma organização de promoção da agroecologia, a gente está junto com essas famílias agricultoras, né, elas fazem parte da Rede Ecovida de Agroecologia, né? Então, nos contataram, a gente colaborou com elas na parte de, então, fazer contatos com pessoas, advogados, coletivos, pessoas que pudessem ampará-las legalmente, né? E aí, depois, também começou-se uma campanha de divulgação disso daí que estava acontecendo, né? Porque elas, né, moram numa propriedade rural, estão lá isoladas, né? E a gente sabe, ou tem notícias, tem dados de como é a violência no campo e também como é a violência de gênero num país como o Brasil, né? Enfim, elas também, então, estão tendo amparo, né, agora de advogadas, né? A Rede Ecovida vai apoiá-las na parte de pagar, né, essa assistência jurídica, sim, para elas, né? Mas então elas estavam convidadas até para vir aqui participar da plenária, mas enfim, né, para elas virem de lá para cá para isso. E com essa situação toda, elas ficaram também com muito trabalho, atrasado lá e tudo, né? Então, por agora, elas ficaram por lá. Eu perguntei a elas se gostariam que trouxesse algum recado, elas me passaram, peço licença, então, para ler uma mensagem aqui delas, né? E também depois propor também uma forma de encaminhamento, né? Então, o que ela traz aqui acho que o que fica evidente com o nosso caso é que as ideias ou a moral por detrás do uso dos agrotóxicos gera violências em vários níveis.
Os agrotóxicos foram usados não só desrespeitando as nossas vidas, nosso trabalho e a legislação, por não respeitar a distância mínima de residência e por ter sido usado em área de APP com nascentes e córregos, mas também como forma de poder, como arma para nos afrontar. E ao não nos calarmos diante da violência, surgiu a violência maior, que foi a ameaça de morte. Enfim, elas estão bastante em contato também com a assessoria jurídica do deputado Marquito, né? Também está prestando apoio a elas. E aí, então, trago aqui o caso para a mesa do fórum, para ver a possibilidade do fórum, talvez no diálogo ali com o jurídico do mandato do deputado Marquito, né? Que, bom, nessas questões jurídicas sempre é bom ver bem certinho o que está acontecendo. Talvez também daí engrossar esse coro para pressionar que sejam tomadas providências, né? Porque por mais que traga, de certa forma, para elas uma segurança, essa questão desse caso está ganhando uma grande repercussão, porque ganhou, no fim das contas, elas estão lá sozinhas, né? Então, precisam ser tomadas providências para que a pessoa que fez essa ameaça seja presa, né? Ou sejam tomadas as medidas legais, né? Então, é isso. A proposta também é que o fórum entre em contato também com o jurídico do deputado Marquito para pressionar ali a polícia localmente para que as investigações avancem no sentido de coibir esse tipo de atitude. Obrigada. Carolina, muito obrigada. Bom, o fórum, o fórum também está se estabelecendo como esse canal de recebimento de denúncia, né? Desde que essa denúncia chegou para a gente, nós temos articulado junto ao gabinete do deputado Marquito toda a assessoria possível nesse caso. E, a princípio, o posicionamento era: vamos primeiro tratar, né, com relação à denúncia de ameaça, né? O gabinete do deputado Marquito e a assessoria jurídica conversou com delegados, estabeleceu-se uma proposta de trabalho, né? Aproximou o delegado da região a esse caso. Foi sugerido também pela própria Polícia Civil a questão das rondas, né? Possibilidade de rondas maiores na região, que é um pouco mais isolado. O gabinete também tem levantado a possibilidade de que elas tenham estagiários, né, durante alguns dias, porque são duas mulheres numa região mais isolada, e também esse movimento de pessoas seria interessante, né? Então, o fórum, na verdade, ele já está em contato com a assessoria do deputado Marquito, vem tratando, né, vem recebendo essas informações e, a princípio, esperando um direcionamento de como pode ser tratado essa vinculação que você trouxe agora da denúncia com relação às agricultoras de agroecologia, né? Então, com relação a isso, a gente estava aguardando realmente um posicionamento delas nessa vinculação, mas o fórum fica à disposição. Essa um instrumento de recebimento de denúncia, uma bandeira do fórum. Esse ano ele já vem recebendo, né? No segundo bloco nós temos aí uma manifestação de denúncia, temos um vídeo que vai ser exposto com relação à pulverização, à aplicação, deriva, né? Temos recebido esses casos e o fórum fica à disposição e quer também fortalecer esse canal e poder promover, né, esse diálogo com os órgãos competentes para que essas denúncias realmente possam ser verificadas, né, e levadas à justiça. Então, o fórum é esse canal. Te agradeço por levantar esse debate e continuamos acompanhando elas, né, na tramitação da denúncia. Tá bem? Mais alguma manifestação? Eu queria comentar também que na nossa comissão de regulação, me esqueci, a gente pede uma moção e um pedido junto ao Ministério dos Direitos Humanos pelas declarações que a doutora Larissa Bombardi fez
numa entrevista, onde o repórter perguntou para ela se ela voltaria para o Brasil para visitar a mãe, a família, e ela disse que não, que ela estava sendo ameaçada ainda. Então, a gente faz, a nossa Comissão de Regulação gostaria de fazer um pedido diretamente ao Ministério dos Direitos Humanos, que uma mulher seja recebida no aeroporto com escolta da Polícia Federal. Isso é um absurdo, né? Se ela é ameaçada, quer visitar a mãe, era que tenha toda a escolta possível do Estado, né? Então, é isso que a gente solicita, vai na mesma linha, né, do que... Geraldo, só para esclarecer, então, seria um pedido de apoio ao retorno da pesquisadora Larissa Bombardi em termos de visita, isso para o Ministério dos Direitos Humanos? Direitos Humanos, é uma escolta, né, proteção, né, para ela, né, que ela possa pisar no Brasil, a terra dela, né. Eu vou colocar em votação, até adiantando um pouco, nós já fizemos uma primeira conversa com a professora Larissa para que ela possa vir lançar o novo livro dela, né? Esse daqui é o meu exemplar, mas provavelmente no próximo ano ela vem lançar junto com o Atlas de Agrotóxico. Nós também já estamos conversando para que na próxima plenária, a primeira do ano que vem, a gente possa ter esses 2 novos livros com a temática de agrotóxico sendo lançados aqui no fórum. Professora Sônia, quer se manifestar antes da votação? Eu gostei que o Geraldo falou da Larissa, porque não sei se todo mundo sabe a história, né? A Larissa Bombardi acho que é a pessoa mais brilhante que tem atuando nessa área de agrotóxicos em defesa da nossa saúde, e ela é tão brilhante, tão inteligente, que ela conseguiu despertar a ira dos predadores, né? E isso realmente pesou. Ela teve que sair do Brasil correndo, com 2 filhos pequenos, e é muito triste a situação, porque ela não pode voltar, gente. Ela não pode voltar exatamente porque ela é muito competente, ela está num movimento mundial para transformar essa questão da circulação de agrotóxicos no mundo num tratado internacional, como tem o Tratado de Roterdã e outros tratados, para transformar o que a gente gostaria que acontecesse, que o agrotóxico proibido num país não fosse autorizado em outros países. Então, ela é uma das pessoas que está encabeçando o movimento mundial para um tratado, uma vez proibido no lugar, pronto, acabou. Não vai ser usado em mais lugar nenhum, os signatários desses acordos. E ela é tão boa nisso que a ameaça é real. E aí houve uma entrevista dela muito dramática, assim, ela mostrando os problemas que ela teve com os filhos, que tiveram que chegar lá e se adaptar a uma realidade completamente diferente, né? E agora a questão da família, que é a mãe dela, que ela não vê, e ela não vê possibilidade de encontrar com a mãe. Então, eu acho bem importante que as pessoas que não conhecem, que venham a conhecer esse drama particular da Larissa. A gente tem que ter muita gratidão por ela. Eu também tenho um livrinho aí. É uma pessoa muito inteligente, ela tem uma visão muito ampla e traz muitas informações relevantes para a gente. A gente não pode deixar de apoiá-la pessoalmente, né? Então, acho que tem muito a ver isso que o Geraldo está falando. Ela vinha lançar o livro no Fórum Nacional, não veio porque não sentiu segurança. Ela não se sente segura de chegar no Brasil porque realmente o risco é real. Ela é tão boa nisso que os predadores estão em cima dela. E aí é necessário, eu concordo com o Geraldo, e eu diria até, Isabelle, que não só o Fórum Catarinense deveria provocar o Fórum Nacional, para que, nesse caso específico da Larissa Bombardi, que ela é conhecida de todo mundo que atua na área de agrotóxicos, se justifique assim uma proteção, para que ela possa visitar a família. Teve um assalto na casa dela, lá em São Paulo, que não roubaram nada, levaram só um computador velho dela. Você já viu em São Paulo alguém assaltar uma casa e só levar um computador velho? Foi um dos motivos que ela saiu correndo, foi esse. E ela morava com os filhos, com a mãe. Então, ficou uma situação realmente... Eu concordo com ela, eu também não me sentiria à vontade de voltar para o Brasil se estivesse no lugar dela, não. Então, eu acho importante a gente lançar, não só aqui, mas provocar o Fórum Nacional pedindo proteção. E não só para ela, porque quando ela vier, né, ela tem parentes, né? Então, a gente não sabe, porque, como o Geraldo mostrou ali, as 6 irmãs, os poderosos, né,
Quando alguém chega perto realmente da verdade, quando alguém chega perto mesmo de mobilizar forças que vão prejudicá-los em termos de mercado mundial, essa pessoa realmente corre risco. E é o caso da Larissa, eu concordo com ela, é um risco. Ela é tão inteligente, tão brilhante que ela conseguiu. Parabéns para ela, né? Mas agora cabe a nós buscarmos essa proteção para a Larissa. Obrigada, Geraldo. Obrigada, professora Sônia. Acho que é inquestionável, né, a contribuição que a professora Larissa tem trazido com as pesquisas, com os mapas, né? E esse fórum já foi solidário a ela, né, em vários momentos, não seria diferente nesse momento de agora. E levo a provocação para o Fórum Nacional para que a gente possa também provocá-los a se manifestar no mesmo sentido. Bom, Giza, agora passo para ti, logo depois da leitura, né, da manifestação com relação ao PL do veneno, a gente faz uma breve pausa para um cafezinho aqui no hall e depois retoma com as palestras da professora Sônia, do Matheus e também o vídeo de denúncia que chegou para o fórum. Então, iniciando a leitura do manifesto, o Fórum Catarinense de Combate aos Impactos Agrotóxicos e Transgênicos vem manifestar seu protesto contra a aprovação no Senado Federal do projeto de lei 1459 de 2022, que flexibiliza o uso de agrotóxicos no território brasileiro. Este fórum entende que a aprovação desta lei afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º do inciso 2 da Constituição de 88, a prevalência dos direitos humanos, no artigo 4, inciso 2 e 9, a defesa do consumidor, no artigo 5, inciso 23, artigo 170, inciso 5, ambos da Constituição Federal de 88, a competência comum e concorrente dos Estados e do Distrito Federal, no artigo 23, inciso 1, 2 e 6, e artigo 24, a linha 2, da Constituição de 88. Os princípios gerais da atividade econômica, no artigo 170 e seus incisos, da Constituição Federal, o direito à saúde, no artigo 196, também da Constituição de 88, ao disposto do artigo 220, a linha 3, inciso 2 e a linha 4, cumulada com a defesa do consumidor, artigo 170, da Constituição, e a vedação da proteção do meio ambiente no artigo 225, a linha 3 da Constituição. A Constituição de 88 estabelece, no seu artigo 225, que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E para assegurar o efetivo cumprimento desse direito, cabe ao poder público também controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade da vida e o meio ambiente. Em seu artigo 196, determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doenças e outros agravos. Deve-se pesar também que se faz necessário a produção em escala de alimentos sem uso de agrotóxicos para se alcançar a segurança alimentar de fato no Brasil. E cabe pontuar que o Brasil, na sua capacidade técnica produtiva atual, não necessita de uma lei de flexibilização para a produção e comercialização de agrotóxicos, mas sim de uma política eficiente que permita propagar o conhecimento já existente de produção de forma agroecológica na escala necessária. Apenas a agroecologia possui capacidade de mitigar os efeitos das mudanças climáticas, dos desastres no âmbito da saúde humana, do solo, das águas, fauna e flora, causadas pelo modo de produção capitalista que visa o lucro acima da vida. Também é inaceitável a utilização do Brasil de múltiplos agrotóxicos que já são banidos em diversos países, justamente pela comprovação científica dos malefícios cumulativos causados pelos mesmos.
A flexibilização também não busca resolver o enorme problema das falhas nas fiscalizações institucionais de campos agrícolas e distribuidores, a ineficiência de registros de agravos por agrotóxicos na saúde pública, as enormes despesas com o SUS no tratamento de doenças agudas e crônicas decorrentes da exposição aos agrotóxicos, cobrar impostos sobre agrotóxicos como medida de compensação por gastos da saúde pública, a presente relação das grandes fazendas do agronegócio vinculada ao trabalho escravo e à degradação do solo, água, desrespeitando cotidianamente a própria legislação ambiental presente no Código Florestal, que, por sinal, já é defasado em sua capacidade de garantir a resiliência dos ecossistemas brasileiros. Por fim, já é de conhecimento de todos que o Brasil ainda se projeta em uma agricultura desenhada para o consumo de insumos e não para a produção de alimentos saudáveis em escala. Sendo assim, sabendo da inconstitucionalidade desse projeto de lei, sabendo da capacidade produtiva da agroecologia, da agricultura familiar, dos povos e comunidades tradicionais, orientamos a Presidência da República pelo veto total ao projeto de lei 1459/2022 e que este veto venha acompanhado de políticas públicas que permitam, de fato, aplicar as metas presentes no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Obrigada, Giza. Anteriormente, o Fórum já tinha feito também um manifesto com relação ao PL do veneno, né? Acredito que a gente só retoma esse texto e gostaria de colocar em votação o encaminhamento. Quem concorda permanece como está. Aprovado, então. Bom, a gente atrasou um pouquinho, mas faremos os encaixes. Vamos para um cafezinho agora e retornaremos daqui 20 minutos.